Ok, então, pessoal. Então, só retomando ali, tá? O que que a gente vai estudar esse ano? A gente vai ver hoje, né? O que que a gente vai estudar em cadeias produtivas. Ali em relação às provas, né? As provas que vão do segundo trimestre, que agora o primeiro trimestre já está terminando, termina a semana que vem. Então, as provas, a nota do terceiro trimestre, do segundo trimestre vai valer para o primeiro também. Então, vamos caprichar aí. Trabalhos, a participação, né? A participação é em sala de aula aí, o que vocês fazem de atividade, as respostas de vocês, tá bom? Ó, aqui o que que a gente vai estudar? Então, o primeiro elo é antes da porteira, é tudo que vem antes, tá? Qual é o preparo ali, digamos, da plantação, do plantio? Insumos, que são as sementes, os defensivos, as máquinas, é tudo que vem antes do preparo. O segundo elo é dentro da porteira. É o durante, como se fosse o durante, que é o plantio, o manejo, a colheita. E depois o terceiro elo é depois, que é em relação à indústria, tá? Que é a armazenagem, a logística, o supermercado, tá? Então são três elos aí antes, dentro, que no caso seria o durante, e depois da porteira. Então, como é que a gente vai dividir a disciplina ao longo do ano? No primeiro trimestre, a gente vai focar mais no que é uma cadeia, tá? Que a gente vai focar o antes. O antes, que são as sementes, e dentro, a produção em si. No segundo trimestre, vamos focar no depois. Armazenagem, logística e comercialização. E no terceiro trimestre, a gente vai analisar as principais cadeias do Brasil. Grãos, pecuária, hortifruti, né? O que mais o Brasil lidera aí. Ali a metodologia aplicada na disciplina vão ser aulas expositivas, como agora eu estou fazendo, né? Que eu vou apresentar os conceitos. E eu não sei como é que vocês têm acesso, vão ter acesso depois a esses slides, como é que é? E ou vocês copiam? Eles vão ter acesso pelo Classroom. Aham. E eu acredito que vocês disponibilizam lá os slides. Sim, sim. Então eles têm acesso, né? Vão conseguir estudar depois. E Uhum. posteriormente eles vão ter Tá. a transferência. No Uhum. momento, eles estão aqui acompanhando mesmo pelas anotações e tudo mais, sabe? Sim. Se quiserem anotar alguma coisinha mais importante, né? Não precisa anotar tudo e só as palavras-chave é bom, se vocês quiserem anotar. E ali, estudos de caso, a gente vai ter bastante estudo de casos. O que que é estudo de caso? São exemplos reais que acontecem na propriedade, no comércio, tá? E atividades práticas, colocar a mão na massa. Ali, então, pessoal, ali só para ter uma introdução ali, para ver se vocês entenderam um pouquinho do que foi falado até agora. Com base no que vimos hoje, qual dos temas abaixo não faz parte do elo antes da porteira? Aí tem aquelas opções: o estudo de sementes e biotecnologia, a indústria de máquinas e tratores, a logística de exportação de grãos pelo porto, o crédito rural, financiamento para comprar adubo. Então, quem é que sabe me responder essa aí? Pode falar mais alto, Gerson. O pessoal está dizendo aqui que é a letra C. Qual que é a letra? A logística para elevador. Isso. É. Letra C, né? Todo mundo de acordo? Todo mundo junto nessa resposta? Então, é isso mesmo. Tá? Então, a exportação acontece depois da porteira, né? Depois que o produto já foi colhido, já saiu da fazenda.
E os outros itens, sementes, máquinas e créditos, são insumos necessários antes de começar a produção. Ó, pessoal, agora eu vou tentar passar para vocês um vídeo aqui, vamos ver se agora dá certo, que não estava dando certo. Tá? Daí a prof me avisa aí se não saiu o som de novo. Tá. Conseguiram ouvir agora, prof? Conseguimos sim, deu para ouvir bem o vídeo agora. Uhum. Tá bom, então. Então vamos continuar. Isso aí é só para dar uma ideia para vocês também, né? Para ajudar ali a entender um pouquinho, tá? Sobre cadeias produtivas. Então, pessoal, eu vou fazer ali vou pedir para vocês responderem essas perguntinhas ali no caderno, tá? O que é uma cadeia produtiva? O que que vocês entenderam da aula? Tá? Coloquem aí do jeito de vocês mesmo, tá? Com as palavras mesmo, não precisa ser nada muito elaborado. Cite um exemplo de produto do agronegócio. Por que o transporte é importante na cadeia produtiva? Qual problema você acha mais grave no agronegócio e por quê? E o que poderia ser feito para melhorar o transporte dos produtos? Então, respondam do jeito de vocês, com as palavras de vocês, o que, que vocês pensam sobre essas perguntas aí. Tá? Vou dar uns. Que horas tem agora? Vai até 10 horas, né? Isso, uns 10 minutinhos, então, porque são 5 perguntas, tá? Aí depois vem um voluntário aí para responder pra gente, pra sala toda, tá bom, pessoal? Dá uns 10 minutinhos aí para fazer. Aí, pessoal, vamos então começar a segunda aula. Tá aberto, né? Tá, a segunda aula ali de cadeia produtiva. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá, em cadeias produtivas. Primeira aula foi mais para dar uma ideia do que a gente ia estudar, tá? Agora a gente vai se aprofundar mais. Então agora a gente vai definir o que é uma cadeia produtiva. A gente vai saber a diferença de cadeia linear e rede-sistema, né? A diferença de cadeia para rede. E compreender por que é tão importante estudar esse tema para o técnico em agronegócio. Tá, aqui é um estudo de caso, é um exemplo, tá? Uma situação é a situação real que acontece no campo. Uma grande indústria de sucos, tá? Exemplo, a Suco Bom, nome da empresa, decide fechar sua fábrica em uma cidade do Paraná. No dia seguinte, produtores de laranja da região, que vendiam 100% da sua produção para a Suco Bom, percebem que não tem para quem vender e podem falir. Que eles só vendiam para eles, não tinham outra opção. Então a pergunta, na sua opinião, quem é o elo mais importante dessa cadeia? O produtor de laranja ou a indústria de suco? E por quê? Alguém sabe responder? Um voluntário? Quem que acha que é o mais importante aí? O produtor de suco, porque sem ele, o fornecedor de laranja não tem lucro. Sim, também. Mais alguém? Esse caso é Isso.
É isso aí. Ó. Então, tem vários pontos de vista, né? Um acha uma coisa, outro acha outra, mas na verdade, os dois, é o que foi falado aí agora por último. Na verdade, ambos dependem um do outro, né? Isso é a cadeia produtiva. Não adianta ter a produção e não ter para quem vender, e não adianta ter a pessoa que compra se não tem a produção. Então, é uma interdependência. Um depende do outro, tá? Se um quebra, todos quebram. Então, aqui, o que que é cadeia produtiva? Tá? É o conjunto de todos os agentes, empresas, pessoas e atividades. É tudo que envolve o, a produção, né? Tudo. Empresas, pessoas, atividades. Envolve, ó, desde os insumos antes da fazenda até o consumidor final, no supermercado. O que que inclui? Produção, processamento, distribuição, comercialização e serviços. Isso inclui bancos e transporte também, tá? Então isso tudo, todas essas etapas ali se torna cadeia produtiva. Então por que que isso importa? Para o produtor ali, por que que importa para ele pensar no depois, na cadeia como um todo? Porque o técnico, ele não pode só pensar dentro. Isso também não é só o técnico, né? É o produtor também. Ele tem que pensar em conjunto com o técnico que está ali auxiliando ele. Tem que pensar depois, o que, que vai acontecer depois com a minha produção. Identificar gargalos. Permite o técnico ver onde o sistema falha. Tá? Falta de armazém, logística cara, tudo isso vai encarecer o produto final também. Achar oportunidades. Permite ver onde dá para ganhar mais dinheiro. Exemplo, agregar valor, criar uma marca ou vender direto para o consumidor, tá? Sem passar por atravessadores. Ó, aqui uma perguntinha para vocês. Pensando na cadeia do leite, tá? Da fazenda tem o laticínio, é feito o laticínio, queijos, iogurtes, vai para o supermercado e depois chega no consumidor. Quem você acha que fica com a maior parte do lucro? O que, que vocês acham? Quem que ganha mais nessa cadeia aí? Uhum, consegui sim. Algumas participações. Tá, pessoal, então, claro, cada um tem a sua opinião ali, né? Mas, de regra geral, quem fica com a maior parte, quem tem mais lucro, é o supermercado, que é o varejo, tá? É claro que isso pode às vezes mudar, não é uma regra, né? Mas geralmente é o supermercado, que eles colocam a margem de lucro lá em cima. Tá? E quem que paga mais é o consumidor que paga o preço final mais alto. Tá ali o produtor, a menor participação no final, quem tem é o produtor. A indústria, o laticínio, ele adiciona valor ao produto, que ele pega lá do produtor, mas ele opera com margens apertadas. Ele não pode elevar muito o preço também, porque senão não vai ter comprador, que seria, no caso, o supermercado, o varejo, tá? Então, geralmente é o supermercado que ganha mais dinheiro em cima do produto. E a gente que paga mais caro também, né?
por causa dos impostos, que são muito altos, tem coisas que não tem como nem tirar mais de outras. Por isso que eu achei que o supermercado não pode, É. o detentor ali é maior do que Aham. É, mas na verdade ele deve tirar os impostos e mais um monte em cima, né? Tirando todos os impostos, ainda para ele lucrar mais, é porque ele coloca a margem bem grande ali, né? De lucro. Mas é geralmente, claro, tem as exceções ali, não é uma regra, né? Mas geralmente é o supermercado mesmo. Porque se a gente fosse comprar direto lá da indústria ou direto do produtor, no caso seria só o leite in natura, mas o preço seria bem diferente do que a gente paga no supermercado. Aqui é a diferença que a gente vai ver de cadeia e rede. Qual que é a diferença de cadeia? Então, a cadeia é uma ideia antiga, é mais tradicional, né? Isso vem de muito tempo atrás, que a gente está acostumado ali, ó. São etapas sucessivas, que tem os insumos, a produção, no caso a plantação, no caso do trigo, tá, pessoal? Estou falando do trigo até para chegar na mesa do consumidor. Então, tem os insumos, a produção, que é a plantação, aí depois vai para o processamento no moinho, logo depois fabricação, padaria e no final consumo, que é a mesa do consumidor. Tá? Isso é uma cadeia. Tem ali as etapas sucessivas, bem definidas também, né? De processamento do alimento, de fabricação. Aqui a rede. A rede, o sistema de rede é um conceito moderno. Tá? O agronegócio é um sistema complexo. Então a ideia de rede é mais moderna e complexa. Em vez de uma linha reta, como na cadeia, ela vê o agronegócio como um conjunto de relações interdependentes e não lineares. Então, um está interligado ao outro. Não é um depende do outro, são todos juntos ao mesmo tempo, tá? Aqui um exemplo para vocês do milho. Vamos colocar aqui, ó. O milho está no centro, em volta dele tá. Aqui, deixa eu... Ó, o milho vai para onde? Para onde que ele é vendido? Ele vai para fazer óleo, ele vai para a fábrica de ração, ele vai para a indústria de cereais e ele vai para a usina de etanol. Então esse aqui é um clássico, né, do exemplo ali de uma rede. Partindo do centro, que é o milho, aparece todas as áreas que ele vai ali, a destinação dele, desculpa. Ah, pessoal, aqui mais uma atividadezinha para vocês, tá? Para ver se vocês aprenderam um pouco sobre o que é a cadeia produtiva. Tá? Então, qual das alternativas abaixo melhor define o que é uma cadeia produtiva no agronegócio? A. O trabalho de plantio e colheita feito dentro da fazenda. Apenas a indústria que processa o alimento, exemplo frigorífico. C. O conjunto de todos os agentes e atividades dos insumos ao consumidor final. Ou D. Apenas o transporte do produto da fazenda até o porto. Dentre essas quatro aí, o que vocês acham que define, o que melhor define a cadeia produtiva que a gente viu até agora? Todo mundo pensa que é C. É isso aí. Isso aí. Ó, o conjunto de todos os agentes e atividades dos insumos ao consumidor final, tá? Que é a mais completa. As outras aqui, como fala, tem um elo aqui, um elo ali, mas nem não a C que é a mais completa, né? Que tem todos os elos. Essa aula vai até 11h05, 11h10, né? Tá.
Pessoal, a partir de semana que vem, é que agora ainda não estou tendo acesso, tá? Mas a partir da semana que vem a gente vai fazer, eu vou dar essas atividades aqui para responder no caderno, e daí eu vou querer que vocês mandem para mim, coloquem lá no Class de vocês, lá, não sei. Eu vou ver se eu vou ter acesso até semana que vem para eu poder fazer a correção e dar nota para vocês das atividades, tá? Mas daí, por enquanto, essa semana só vão escrevendo no caderno. E a partir da semana que vem eu vou querer as respostas. Aí, como é que é quando a gente passa, daí o que a gente deve ter com o caderno, depois passa para a plataforma, hein? Isso. É assim que fazem aí, né? Eles conseguem fazer, né? Uhum. É, para eu começar a atribuir a nota dos trabalhinhos de participação. É importante você fazer, entendeu? Tá, então, ó. Agora vai ser essa atividade. Ó, desenhando a cadeia do pão. Tá? Aqui fala caderno, folha sulfite, pode o caderno de vocês. E vocês se dividem em dupla ou em trio, pode ser, tá? Vocês decidem aí dupla ou trio. Aí vocês vão fazer um desenho, tá? Com caixas e setas, o caminho mais simples do pão francês. Quais são as etapas lá desde o começo do trigo até a padaria? Até o consumidor final, tá? Então pode se juntar em dupla ou trio e façam essa etapa em forma de desenho mesmo. Vão desenhando ali, escrevendo. Tá, pessoal? Vou dar aí uns 10 minutos para vocês. Isso, é um esquema, é. Com as caixinhas, as setas. É bem simples. Oi, pessoal. Prof? Professor. Ah. Oi, não, é que eu vou precisar essa aula de vocês até 11h10, né? Só que eu vou precisar encerrar 11h05. Por causa do horário da outra turma de outra escola, que começa 11h05 também. Acho que vocês têm uma diferença de 5 minutos aí de intervalo. Tá? Então, isso, tem alguém já com a atividade pronta para mostrar para a turma aí pra gente? Oi? Tá. Tá bom. Tá. Oi. Oi. Tá bom, então. Então vamos. Tá. Pode ir explicando. A colheita, aí foi para a indústria lucrou, não vai dar para ver, mas tem o dinheiro e tudo mais, virou farinha, que a gente quis colocar só o produto, mas vai muita coisa, né? Tanto é do ovo, vai para a galinha, o leite, a vaca, e aí a gente colocou os pães e para representar que chegou a mesa do consumidor, a gente fez uma mesa café da manhã. Pão, café. Aham. Tá ótimo.
Vocês entenderam bem, então, né? A relação ali da cadeia, né? Conseguiram colocar no caderno ali, né? Tá bom, então. Obrigada, tá? Então, pessoal, tá? Deixem isso aí serve também para estudar depois para a prova, tá? Um exemplo da cadeia. Então, deixem no caderno. Quem não terminou, termine, tá? Para deixar completo ali. Tá bom, pessoal? Oi. Tá, pode falar. Oi. Tá. Aham. Bom, a gente fez aqui a parte do plantio do trigo, fizemos a indústria, a produção, fizemos o pacotinho do trigo, o ovo, o óleo, o leite, o fermento, o sal, o açúcar e fizemos o processo da massa também. Fizemos a parte do forno, a parte do transporte e a do consumidor. Uhum. Consumidor final, né? Tá certo, então. Tá certo, meninas. Obrigada. Então tá bom, pessoal. Vou ter que encerrar agora a aula, tá? Mas assim, a ideia principal já a gente passou aí, conseguiu passar, tá? Quem não terminou, termine em casa, fazendo favor. Tá ali só reforçando o que eu falei, né? Se um elo falhar na cadeia produtiva, todos vão ser afetados, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje a aula foi essa, semana que vem a gente volta, tá bom? Obrigada pela atenção. Tá? Até semana que vem. Tchau. Tchau, prof. Obrigada.